Então, pessoal, bom dia. Eu vou começar aqui a gravar os vídeos da mentoria. A gente que vai passar esse mês juntos para o curso de ultrassom musculoesquelética. Então, para quem não me conhece, meu nome é Candice, eu fiz radiologia, depois eu fiz um fellow de radiologia musculoesquelética. Certo? Então, eu geralmente sempre nas aulas iniciais, eu costumo começar por as articulações que são mais anatômicas, né, para vocês entenderem. Dentre elas, uma é o ombro, né? Aqui eu sempre deixo a sugestão de referência. Essa é assim a Bíblia do ultrassom básico, né, que é o livro da USP, do Cernic. E tem esse artigo também que ele é muito bom, né, que ele fala muito da técnica, da posição do transdutor, que é uma coisa que a gente tem muita dúvida no começo, né, como colocar. Com o tempo você vai conseguir ajustar a mão para isso, mas sempre é bom ter esses artigos para saber onde procurar quando tiver a dúvida. Da articulação do ombro, sempre é uma articulação, é um pedido que chega muito, né? Então é uma articulação que vocês têm que aprender bem. E é uma articulação que tem muita mobilidade, né? Tem muitos movimentos como flexão, extensão, rotação interna, externa, adução e abdução. Então, por causa disso, é uma articulação que lesiona muito, por isso que tem tanto pedido, né? E também são muitos grupos musculares que existem, então por isso que tem muita lesão e tem muito pedido. Então, quando a gente divide, para você estudar bem por ultrassom, a articulação do ombro, tem uma coisa que é primordial, que é saber, primeiro, que tem 3 tendões que inserem em uma estrutura anatômica e outro que insere em outra. Então, o subescapular é o único tendão que se insere no tubérculo menor do húmero. E os outros 3, o supraespinal, o infraespinal e o redondo menor, se inserem no tubérculo maior. Além disso, eles se inserem em locais mais ou menos diferentes, né? O supra se insere na faceta superior ou mais anterior, o infra na faceta média e o redondo menor na faceta inferior. Então, assim, o grande lance do ultrassom de ombro é você fazer as manobras para você expor cada uma dessas tuberosidades e facetas, que aí se você sabe, se eu estou expondo mais a faceta superior, eu vou estudar o supra. Até porque não tem numa posição só você pegar todos os tendões, já que eles têm inserções diferentes, certo? Além disso, aqui no supraespinal e no infraespinal, a gente vê que tem as fibras que a gente chama de fibras transicionais, que elas têm uma inserção conjunta, né? Às vezes você não sabe bem se é supra ou se é infraespinal. E a gente lauda assim, ruptura das fibras transicionais. Por quê? Porque tem uma hora que elas ficam meio confusas entre si, tem a inserção comum, certo? Tanto do supra como do infra. Então, tudo em ultrassom você tem que ter o seu checklist, né? Ultrassom é um método que tem que ter uma sequência, senão você esquece de avaliar. Por exemplo, no abdômen, não sei se alguém aqui já faz. Mas em geral, qual é a sequência base, né? Você estudar o pâncreas, a aorta, lobo esquerdo do fígado, lobo direito, rim esquerdo, subir para o braço, depois ir para a bexiga e para os órgãos pélvicos. Então, se você está no pâncreas e às vezes já quer ver a bexiga, putz, pode ser que você esqueça de ver o rim. No músculo não é diferente, né? Cada um de vocês tem a sequência, vai ter que ter a sequência, que é uma sugestão de sequência baseada nos artigos. Mas assim, tem a sua sequência. Eu sempre olho o supra, depois a articulação, mas eu volto pro infra. Tem a sua sequência, para você não deixar de ver coisas e não estar falando que uma coisa está normal no exame se você nem viu. Então, o que a gente costuma fazer? Eu, pelo menos, eu olho primeiro a articulação acromioclavicular, depois eu desço pro cabo longo do bíceps, depois eu vou pro manguito. Como o cabo longo do bíceps é muito perto da estrutura que a gente olha o subescapular, olho o subescapular, depois eu vou ver os que são no tubérculo maior. E por último, a articulação glenumeral, certo? Então, eu geralmente sempre começo pela articulação acromioclavicular. Então, ultrassom, se você me perguntar, é um método padrão ouro para ver alterações articulares? Óbvio que não, né? O ultrassom ele é um método bom para ver partes moles. Mas a gente consegue avaliar algumas coisas dela aqui, principalmente porque ela é muito superficial. Então, outra dica que eu dou nesse começo é que você sempre palpe as estruturas que você vai estudar por ultrassom, né? No começo é importante, você vai palpar a articulação acromioclavicular, coloca o transdutor. Com o tempo você não vai mais precisar disso, mas depois
no começo é interessante até para você pegar bem o transitor, se orientar melhor. Então, o que a gente consegue ver? A superfície óssea, a cortical óssea da clavícula, se tem irregularidade, se tem osteófito, se esse espaço não está muito reduzido e se tem abaulamento capsular ligamentar. O que é isso? Vocês vão ver isso em muitos lados, especialmente de ressonância, que é quando as estruturas, a sinóvia dentro da articulação sai um pouco. Quando ela faz isso, ela abaula ou toca nesses ligamentos acromioclaviculares. Então é isso que causa dor, né? Então é sempre importante. Tem uma medida que a gente usa, 0,4, 0,3, 0,4, vale de referência. No começo é interessante que vocês meçam tudo, até para vocês terem um feeling. Com o tempo vocês não vão mais precisar fazer essa medida, né? Então passou, como se você passasse uma linha aqui na articulação acromioclavicular, faz essa medida do quanto esse conteúdo hipoecogênico extrui. Se der acima de 0,3, 0,4, a gente já pode falar em abaulamento cápsula ligamentar. Certo, então eu estou aqui na articulação acromioclavicular, eu desço um pouco no trânsito aqui, até mais ou menos essa posição, e eu vou estudar a porção extra-articular do cabo longo do bíceps. Então, primeiro, eu tenho que olhar se ele está lá, se ele está tópico. Nas roturas, eventualmente esse sulco vai estar vazio. Se ele soltar, por exemplo, nessa ponta mais proximal, ele pode soltar na sua inserção aqui na tuberosidade do rádio. E avaliar os sinais de tendinopatia, que é para todo o tendão, que a gente já viu na aula de cotovelo, né? Que ele vai ficar hipoecogênico, espessado e com líquido ao redor da bainha desse tendão. Depois do cabo longo do bíceps, eu passo para o subescapular. Então, eu sempre uso essa manobra de fazer uma rotação externa. Por quê? Porque a inserção aqui do subescapular é na tuberosidade menor. Quando eu faço isso, eu jogo a tuberosidade, o tubérculo menor para fora. Então, eu exponho mais essa inserção do subescapular. E aí sempre, isso é uma dica que eu dou pra vocês, eu faço assim, eu sempre identifico a estrutura no axial, eu acho mais anatômico, é mais, na minha cabeça funciona melhor, e depois eu rodo o transitor para estudar ela em toda a sua extensão longitudinal. Então aqui é um exemplo, identifiquei bem o supra, eu sei que eu estou no tubérculo menor, eu vejo as fibras chegando, depois que eu estou bem localizado, eu rodo e faço a varredura longitudinal para ver como que tá, se buscar os sinais de tendinopatia, que são os mesmos para todos os tendões, e sinais de rotura. No manguito a gente sempre tem que procurar rotura. Se ele tem uma rotura, por exemplo, de toda a espessura, ou se é uma rotura focal, que comunica ou com a superfície bursal ou com a superfície articular, certo? Depois eu estudo o supraespinal. Para estudar o supraespinal, eu vi que eu tenho que expor a faceta mais superior do tubérculo maior do ombro. Como é que eu faço isso? Então eu peço para o paciente colocar a mão dele aqui atrás. Então eu jogo essa faceta anterior mais para frente. Então para mim é muito simples. Se a faceta mais superior está aqui, eu só jogo o transitor aqui em cima, certo? Qual é o campeão de lesão? Supraespinal, né? Eventualmente o paciente, se ele está com o supra lesionado, ele não vai conseguir fazer esse movimento tão bem. Primeira dica, fale para o paciente fazer até onde ele consegue e tenha paciência, não apresse ele, porque com o tempo essas lesões são crônicas, né, gente? É mais difícil ter a rotura. O mais comum é aquele paciente que tem tendinopatia de longa data, com o tempo esse tendão vai rompendo. Então tenha paciência que com o tempo, às vezes se você não estiver assim, apressando muito ele durante o exame, ele vai conseguir chegar nessa manobra e faz muita diferença para você identificar as roturas e ajudar o médico solicitante, né? Então aqui eu tenho a grande tuberosidade do húmero e eu tenho aqui as fibras do tendão supraespinal. Depois que eu identifico bem ele, no axial, no transversal, eu sempre vou rodar. E aí nessa posição, é uma posição interessante para você identificar a bolsa, né? Estudar a bolsa. Então ela está colada. A bolsa subacromial, subletra dela está aqui colada. Deixa eu ver se tem alguma figura aqui. Não tem. Mas eu mostro para vocês na prática. Ela está aqui colada no supraespinal. Então, uma dica, se você tem tendinopatia do supra, então essa é a posição que você vai colocar para identificar. Aqui ela está bem exposta. Se você tem tendinopatia do supra, gente,
bursite porque ela está colada. Se o músculo inflamou, provavelmente ele vai inflamar um pouquinho a bursa também, né? Que é uma linha hipoecogênica que passa aqui em cima e quando tem bursite ela distende de um conteúdo anecoico, né? Que é a densidade, ecogenicidade do líquido na ultrassom. O infraespinal, para você estudar ele, eu geralmente costumo pedir para o paciente colocar a mão aqui no outro ombro e sempre palpo. Então, quando eu peço para o paciente colocar aqui a mão no outro ombro, eu sempre palpo a espinha, né, da escápula. Então, eu sei que o supra está aqui em cima e o infra está aqui embaixo. Então, eu venho trazendo o transdutor aqui até eu chegar na inserçãozinha dele, no tubérculo mais ou menos na faceta média. E essa é a imagem que a gente tem que buscar, que é a imagem que os livros falam, que é o bico do papagaio ou o bico do tucano, né? Então, sempre é essa imagem que a gente tem que buscar. Baseado em túmulos anteriores, o infra sempre é um ponto em geral onde o pessoal tem uma maior dificuldade, mas não é bicho de sete cabeças. É entender a anatomia, saber músculo, você tem que saber a anatomia. Por isso que eu sempre deixo os artigos. Porque se você souber a anatomia, você sabe quais são as manobras que você tem que fazer para expor os marcos anatômicos, né? Então eu exponho bem essa faceta média aqui do tubérculo maior e vou descendo o transdutor até chegar nessa imagem aqui, certo? Só continuar tentando. E depois, geralmente, quando eu termino o infra, eu desço um pouquinho o transdutor para ver o recesso glenomeral, né? Não é uma articulação tão boa para ver, não é um método tão bom para pesquisar, tipo, você não vai estar aqui vendo se tem osteófito, redução do espaço articular ou afilamento condral, né? Basicamente para você pesquisar derrame articular. Então, derrame articular você vai ver uma distensão líquida aqui nesse recesso, certo? Um conteúdo anecoico. Além disso, a gente consegue ver o lábio. Isso é bom treinar o olho, assim, principalmente para mim, que é a minha área, às vezes eu funciono o ártero pela ultrassom, né? Então, o meu marco anatômico é o lábio da articulação. Além disso, a gente sempre faz um estudo do quão trófica está essa musculatura, né? É bom você tentar estimar, porque uma coisa que eles usam para operar também é o trofismo do músculo, tá? Se tem uma rotura no supra, como que está esse músculo? Vale a pena ainda eu operar? Se eu fizer a tenodese, passar o parafuso, ele vai vir ou ele vai rasgar, certo? A gente tem aqui as bursas, as principais que a gente sempre estuda e tem que pesquisar, a subacromial barra subdeltoideia e a subcoracoide, né, do processo coracoide do atrômio. Aqui tem essa que é bem aqui em cima, mas não é muito comum, certo? Sempre pensar que toda vez que eu tenho, principalmente eu tenho tendinopatia de supra, eu sempre tenho que pesquisar a bursite. E a pesquisa do derrame articular, certo? Aqui a glenoide e a cabeça do úmero. Então, é um conteúdo anecoico. Líquido tem sinal, tem ecogenicidade anecoica. Fica preto, né, no ultrassom. E a presença de bursite, que é a distensão líquida da topografia da bursa subacromial barra subdeltoideia. Em geral, é interessante que você dê a medida, tudo que você puder medir, porque serve como parâmetro para você ver se o paciente está melhorando ou não depois. Então, se o paciente tinha uma bursite com a distensão líquida de 0,5 e no próximo exame você faz tratamento, faz todas as terapias, fisioterapia, e no exame seguinte ele está com a distensão líquida de 0,3, putz, ele melhorou. Agora, se você não mede, fica só de olho, não tem como mais. Isso é pessoal, tem gente que lauda e não coloca medida. Eu, particularmente, sempre coloco. Então, as tendinopatias. A gente vê aqui, provavelmente a gente está no supra, na topografia do supra. Aqui é um paciente que tem o tendão, até que ele vem com um padrão fibrilar bom, mas essa área aqui tem uma área mais hipoecogênica, mas não tem um sinal típico de líquido, como é esse aqui, que é anecoico com a ultrassom, ele está só hipoecogênico. Então, isso é uma tendinopatia sem roturas, certo? A rotura, toda tendinopatia, ela pode evoluir para uma rotura, porque nesse processo de inflama, desinflama, a fibra ela vai ficando mais esgaçada, mais frágil.
Então, ela pode evoluir com uma rotura. Então, é sempre às vezes a gente não consegue, mas é sempre interessante que se você puder classificar, você classifique. Se ela é intrasubstancial, se ela está dentro das fibras, se ela comunica com ou a superfície bursal ou a superfície articular, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma lesão, né? Eu tenho o tendão do supraespinal, que é essa estrutura mais ecogênica, aqui, tubérculo maior do húmero, e eu tenho essa linha anecoica, que é uma linha de líquido. Então, toda vez que tem uma rotura, independente do método que ele seja, aquela estrutura que rompeu, aquele espaço que rompeu, ele vai ficar com um sinal de líquido, né? Independente do método. Vai ficar com sinal de líquido no ultrassom, na tomografia ou na ressonância. Então, a gente tem essa área aqui, que é uma rotura intrasubstancial. Por quê? Porque ela não chegou aqui até a superfície bursal e também não chegou até a superfície articular. Diferente dessa, que vem aqui até a superfície articular, né? Interessante também você falar se ele acomete mais ou menos de 50% da espessura tendínea. Por quê? Porque isso um valor que ficou como padrão, que é assim que a gente usa na ressonância. Então, no ultrassom também foi adaptado para isso. Tendinopatia calcária, que é muito comum nos exames, quem for fazer vai ver que, né, que acontece, né? Um depósito de cálcio entre as fibras daquele tendão, né? E, em geral, ele tem esse aspecto bem linear, né? Que segue a orientação da fibra do tendão. Então, o que você tem que fazer? Dar a medida, certo? E saber que eu vou mostrar para vocês o artigo na prática, que a tendinopatia calcária ela tem as fases. Então, quando ela vai migrar, se ela estiver aqui desse jeito, provavelmente ela não dói. Quando é que ela dói? Quando ela vai migrar, né? Então, ela pode migrar para a bursa, pode migrar dentro das fibras do tendão e, eventualmente, pode até migrar para o osso, que dá edema ósseo, isso dói muito. Então, quando ela migra, ela pode ter um aspecto, para ela migrar, ela tem que ser mais móvel, né? Todo mundo concorda. Então, ela pode ter um aspecto mais liquefeito, que fica com uma área meio mal determinada. Você vê que não está normal, mas não tem esse aspecto de uma calcificação, né? Então, levantar a suspeita para uma tendinopatia calcária. Sempre pedir os exames anteriores, porque às vezes é um paciente que tinha uma calcificação no supra, aí você faz ultrassom e você não está vendo. Provavelmente é uma tendinopatia calcária que está migrando, e quando ela está migrando, ela tem esse aspecto mais liquefeito. O lábio eu coloquei aqui porque tinha nos artigos, mas assim, não é difícil fazer essa avaliação assim, de rotina, não é uma estrutura tão fácil de pegar, vou tentar mostrar para vocês, depende muito da anatomia do paciente também. A gente coloca o paciente com a flexão do antebraço sobre o braço e tenta fazer bem essa rotação externa. Então, todo o lábio, glenomeral, acetabular, ele tem esse aspecto, né? Uma estrutura bem branca, bem hiperecogênica, e tem esse aspecto triangular, do húmero para a glenoide. Mas, assim, não é uma estrutura que a gente avalia de rotina, né? E também não é tão fácil pegar ela, certo? E, como eu falei para vocês, sempre tentar avaliar o trofismo muscular daquele tendão, que eventualmente você tem que fazer em todo exame, né? Mas sempre ter mais atenção pro tendão que tem lesão. Por quê? Porque isso conta para a avaliação, para a decisão cirúrgica do médico de operar ou não. Né? Então, eu sempre coloco a ressonância, primeiro porque é a minha sub, né? Então eu sempre vejo muito com a ressonância. Segundo, porque eu acho que fica melhor, às vezes, de você analisar uma coisa em um método que é axial, para você levar para um método que é mais dinâmico, né? Então, tomografia e ressonância a gente chama métodos axiais. Então, basicamente, esse músculo, quando ele fica mais fraco, ou mais substituído, ele vai perdendo o sinal de músculo, né? Sinal habitual ou ecogenicidade habitual de um músculo, que ela é mais hipoecogênica, e vai ficando com um sinal mais de gordura, ecogenicidade de gordura. Então, ele vai ficando mais branco, certo? Para isso, a gente usa a classificação de Gotalier, para tentar estimar isso para o médico solicitante tentar medir, né? Então, o que seria o Gotalier 0, né? Um paciente que não tem nenhum grau de dupla substituição. Gotalier 1, que são fibras de gordura.
Botaria 2 seria... Ele tem uma lipossubstituição maior, não são só estrias de gordura, mas o músculo ainda ocupa a maior parte. O 3, o músculo mais ou menos igual, com quantidade de gordura. E o 4 seria o pior cenário, né? Que ele tem mais tecido gorduroso do que músculo. Então, é difícil você fazer isso assim um pouco por ultrassom, mas por ressonância a gente costuma passar uma linha aqui na espinha da escápula. Então, se a quantidade de ventre muscular do supra passa dessa linha, então, e eu não vejo nenhuma estria gordurosa, tá ok. Aqui ele continua passando, mas eu já tenho algumas estrias gordurosas. Aqui, quando eu passo essa linha e tem menos conteúdo muscular, já tem pelo menos 50% de lipossubstituição, certo? Mas isso é uma classificação por ressonância. Então, basicamente é isso, são as principais coisas que vocês não podem sair daqui sem saber fazer. E o resto é treino.